Um desacordo num partido que apoiou a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva contra Jair Bolsonaro. Um partido ainda pequeno, mas que vem crescendo a cada eleição. Um partido de esquerda, cuja história está ligada a uma dissidência. Uma situação que expõe as disputas recorrentes que envolvem a chegada de um grupo político ao poder. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar este podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, dia em que ficou claro um desacordo interno no PSOL quanto ao destino do partido no governo Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado federal eleito com a maior votação do estado de São Paulo, Guilherme Boulos, defendeu que o PSOL participe do governo eleito. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele rebateu a colega Sâmia Bonfim, deputada também por São Paulo, segundo quem o partido já tem maioria para adotar uma posição independente em relação ao futuro governo, ou seja, ela defende que o PSOL não componha o governo. O Boulos disse que essa é apenas uma opinião da parlamentar e não reflete a posição do partido. O PSOL vai reunir a sua direção para decidir uma posição oficial no dia 17 de dezembro. No domingo agora, Sâmia Bonfim disse também à Folha que a independência é importante para o futuro do partido. Abre aspas para ela. A gente quer ter liberdade para se posicionar como o PSOL sempre se posicionou, como a ala esquerda do Congresso Nacional e vocalizar pautas que a gente sabe que ninguém vai pautar. Fecha aspas. E aí ela deixa claro o incômodo com as alianças do futuro governo. Aspas de novo para Sâmia Bonfim. Temas relativos a direitos humanos, por exemplo, é muito comum que não sejam pautados em função de acordos feitos com fundamentalistas, com setores mais conservadores. A gente quer manter a independência para seguir pautando. Essa é a nossa vocação no parlamento, fecha aspas. O Boulos vê um problema nesse posicionamento. Ele diz que quem vai fazer oposição ao Lula é o bolsonarismo, e o PSOL não deve estar do lado deles. Abre aspas para ele. O momento do país é outro. Enfrentamos uma oposição raivosa. E não dá para brincar com isso. Fecha aspas. Ele admite discordar de outros integrantes da aliança que elegeu Lula, mas sustenta que é preciso disputar internamente espaços para puxar a agenda do país para a esquerda. E, gente, pode parecer apenas um disse-me-disse, mas essa é uma disputa importante para entender o funcionamento da política brasileira e os modelos de coalizão que ela impõe aos governantes, assim como aos partidos no geral. Acrescente também aí, nesse debate, o momento brasileiro, em que a eleição do Lula foi marcada pela formação de uma frente democrática, a fim de evitar a reeleição do atual presidente, Jair Bolsonaro, um político de extrema-direita que governou por 4 anos puxando a corda institucional do país e declaradamente desconstruindo os fundamentos sociais presentes na Constituição de 1988. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, integrou oficialmente a aliança eleitoral do Lula. O ex-presidente, que em 2018 foi preso e proibido de disputar o Palácio do Planalto, reuniu em torno de si 9 partidos para poder disputar as eleições de 2022, já com as condenações da Lava Jato anuladas e os seus direitos políticos recuperados. O clima de frente ampla se desenhou no primeiro turno, mas não se concretizou. Já no segundo turno, essa frente tomou forma. Lula, líder do PT, maior partido de esquerda do país, teve o apoio de economistas liberais ligados ao antigo adversário PSDB. Teve apoio de candidatos derrotados no primeiro turno. Teve em torno de si um movimento que levava em conta os riscos para a democracia que uma reeleição do Bolsonaro traria para o Brasil. Esse clima por si só já traz um contexto diferente para esta vitória do Lula, diferente de quando ele ganhou pela primeira vez em 2002. Diferente de quando ele foi reeleito em 2006. Agora, independentemente do contexto anterior e do contexto atual, quem quer formar um governo aqui no Brasil tem que levar em conta alguns pontos. Trata-se de lidar basicamente com o chamado presidencialismo de coalizão, que é resumidamente o seguinte: como nenhum presidente eleito consegue maioria com o próprio partido, e tem também muita dificuldade de governar apenas com a aliança partidária eleitoral, com aquela união de todos os partidos que deram apoio durante a campanha, é preciso ampliar o leque. Então, o Lula tem que ir além de quem declarou voto nele em outubro de 2022. Tem que buscar outros partidos como o MDB, o União Brasil e o PSD, por exemplo.
Esse acordo inclui participação no governo, espaço na máquina pública, com cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões, e inclui também concessões programáticas. Se o Lula já foi mais para a direita na campanha, para governar, a tendência é que ele vá mais ainda. É esse o pano de fundo da discussão do PSOL, partido que vem crescendo e ganhando espaço na esquerda. Partido que em 2014 elegeu apenas 5 deputados federais. 4 anos depois, elegeu 10 deputados. Agora, em 2022, elegeu 12 deputados. Ainda é um partido pequeno diante de uma casa legislativa que tem 513 parlamentares, mas é um partido cuja história ajuda a explicar os desacordos da esquerda brasileira quando chega ao poder. Partido cuja origem está diretamente ligada a um episódio que envolve Lula na presidência e envolve também não fazer concessões. Lula foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, numa época em que a política brasileira tinha como atores principais no âmbito nacional o PT e o PSDB. Os tucanos tinham ficado no poder por 8 anos com o Fernando Henrique Cardoso, e finalmente o ex-operário, que já tinha perdido 3 eleições, chegou lá, ao vencer o José Serra no segundo turno. O petista montou uma aliança com partidos da direita, como o PL, e teve como vice o empresário José Alencar, numa promessa de fazer uma união entre o capital e o trabalho. Havia uma desconfiança de agentes de mercado e de setores empresariais quanto ao compromisso de Lula em relação aos fundamentos da economia. A desconfiança era se o petista iria manter o tripé macroeconômico do FHC, ou seja, se manteria as metas de inflação, o câmbio flutuante e a política de superávites primários. O Lula, por sua vez, falava em mudanças, mas com responsabilidade. Tinha até divulgado uma carta ao povo brasileiro dizendo que não iria mexer nesses princípios. Foi nesse contexto em que, já no primeiro ano, em 2003, o governo petista propôs uma reforma da Previdência, em uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para poder mexer especialmente nas aposentadorias do setor público. O que aconteceu foi que essa proposta dividiu o PT. O Partido dos Trabalhadores é um partido cheio de correntes internas, de tendências internas. São correntes formalizadas que disputam internamente os rumos programáticos. A corrente do Lula e de outras figuras, como José Dirceu, sempre foi a majoritária. E tinha uma corrente minoritária petista que discordou frontalmente da reforma da Previdência, apresentada logo no início do governo. Se eu estivesse apenas a defender as corporações dos trabalhadores do setor público, eu estaria absolutamente tranquila, porque eu estaria a defender uma causa justa dos que fazem o aparelho de Estado. Envergonhada eu estaria se eu estivesse a defender as corporations, os banqueiros que de fato têm muito interesse nos fundos de pensão. Eu não tenho dúvida, assim, eu jamais patrocinaria cinismo, dissimulação, demagogia eleitoralista, vigarice política ou qualquer um outro atributo que é muito típico do mundo da política, se eu não tivesse absoluta convicção de que essa PEC, e eu sempre desafio que mostrem o contrário, onde é que na PEC se define o combate aos supersalários? Onde? Onde é que na PEC se enfrenta a oligarquia patrimonialista? Onde? Não se faz isso. Essa que você ouviu é a Heloísa Helena, que lá no começo de 2003 era senadora do PT de Alagoas e integrante de uma corrente minoritária do partido, que era frontalmente contra a reforma da Previdência apresentada por Lula. Ela está em uma participação do programa Roda Viva da TV Cultura. Essa oposição à reforma era feita por ela e por outros parlamentares do partido. A direção do PT, então, foi lá e expulsou esse grupo, e foi desse grupo que surgiu o PSOL. O PSOL, portanto, é uma dissidência do PT. Um partido que nasceu prometendo manter princípios que alegava terem sido abandonados pelos petistas ao chegar ao poder com a eleição do Lula. O PSOL foi para a oposição e se tornou um crítico aberto do Lula, especialmente depois que estourou o escândalo do Mensalão, um esquema de pagamentos aos partidos da base aliada. Escândalo que derrubou o homem forte do governo na época, o José Dirceu, e que levaria anos depois a cúpula petista para a prisão, diante de condenações no julgamento do Supremo Tribunal Federal. O PSOL lançou a Heloísa Helena, candidata à presidência em 2006. Ela ficou em terceiro e hoje nem está mais no partido, foi para a Rede Sustentabilidade. Depois da Heloísa Helena, o PSOL sempre marcou presença nas disputas ao Planalto com candidato próprio. No PT, havia quem chamasse o PSOL de linha auxiliar dos tucanos, que eram os principais opositores do governo. Os dois partidos, PT e PSOL, só vieram a se unir novamente no plano nacional durante o impeachment da Dilma Rousseff, sucessora do Lula.
Petistas e pissolistas chamaram de golpe o processo liderado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Processo que tinha o apoio dos tucanos e do vice da Dilma, o Michel Temer. Os partidos ficaram lado a lado na oposição ao governo Temer e ao governo Bolsonaro. Além de ampliar espaços nos legislativos, o PSOL também avançou nas disputas eleitorais a cargos no executivo, especialmente cargos no executivo municipal. Em 2016, o Marcelo Freixo, então filiado ao partido, chegou ao segundo turno da disputa pela Prefeitura do Rio contra o Marcelo Crivella. Em 2020, o Guilherme Boulos, que já tinha sido candidato à presidência 2 anos antes, chegou ao segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo contra o Bruno Covas. O PSOL perdeu as 2 eleições, mas se mostrou competitivo nessas grandes metrópoles. Para essas eleições de 2022, a adesão à aliança do Lula não veio sem divergência interna. A deputada Samia Bonfim também não queria essa aliança, mas ela acabou derrotada internamente. E muita gente dentro do PT também foi contra a amplitude da aliança, especialmente por causa do vice, o Geraldo Alckmin, um ex-adversário tucano que foi pro PSB para integrar a chapa do Lula. A Samia Bonfim, que é a atual líder do PSOL na Câmara dos Deputados, sustenta que ficar independente em relação ao Lula a partir de 2023 não é o mesmo que fazer oposição. No fim, tanto ela quanto o Guilherme Boulos, que integra a equipe de transição, querem puxar o governo para a esquerda, num contexto de amplas alianças que puxam o governo para a direita. É a política sendo feita. Cada partido, como parte do processo político, puxa para o seu lado. O governo, que não é partido, administra essa disputa. Num país em que grande parte das crianças passa fome em casa, a merenda escolar seria a grande chance de garantir pelo menos uma refeição adequada a essa parcela da população. Mas não é isso que está acontecendo no Brasil, onde os índices de pobreza têm batido recorde e o valor dos recursos federais para a merenda escolar de cada aluno está congelado há anos, enquanto a inflação encarece os alimentos. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de alguns temas-chave, entre eles a infância. Segundo dados do IBGE publicados na sexta-feira, dia 2, mais de 46% das crianças do país com menos de 14 anos viviam abaixo da linha da pobreza em 2021. Esse é o maior percentual da série histórica, que começou em 2012. Sem ter como se alimentar devidamente em casa, essas crianças poderiam pelo menos fazer isso na escola. Como o texto da Ponto Futuro mostra em mais detalhes, a alimentação escolar é fundamental para a aprendizagem e para a saúde das crianças no país, e um déficit nutricional nesse período pode ter impacto para a vida toda. Acontece que os repasses do governo federal para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, estão em patamar insuficiente, segundo quem atua na área. O valor que o governo repassa por estudante está congelado desde 2017, apesar da inflação que fez os preços dos alimentos dispararem. É nesse cenário que a gente vê crianças tendo que dividir um ovo em 4 partes na hora do almoço na escola, como mostrou reportagem do jornal Estado de São Paulo. Para o orçamento de 2023, o Congresso até tentou corrigir esse problema, mas o presidente Jair Bolsonaro, em setembro, vetou um aumento de 34% para o PNAE, que por enquanto vai receber 4 bilhões de reais. Só para ter uma comparação, para as emendas do relator que estruturam o chamado orçamento secreto operado durante o governo Jair Bolsonaro, a legislação orçamentária destinou mais de 16 bilhões de reais por ano. Então, para o próximo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, especialistas e órgãos como o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional de Saúde pedem a derrubada do veto de Bolsonaro, liberando o reajuste. A nutricionista Sandra Chaves dos Santos, professora da Escola de Nutrição da Federal da Bahia e coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, falou ao Nexo sobre a situação do PNAE, que já foi modelo internacional nas Nações Unidas. Ela destacou a necessidade de se retomar o foco do programa na aquisição de alimentos frescos e saudáveis da agricultura familiar, entre outras medidas que estão lá no texto. Você pode ler o texto da Isabela em nexojornal.com.br/Ponto Futuro.
Dos desacordos de setores da esquerda diante do novo governo Lula ao papel vital da alimentação escolar para crianças brasileiras, durma com essa. Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Suzana Souza, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Luiz Serafim, fica aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até.